Olá, gente, paz do Senhor. Hoje eu venho falar sobre resistência para ouvir a voz de Deus. Prestem atenção, gente. É interessante a gente notar que o ser humano é diariamente convencido por pessoas, publicidade, programações de TV, internet e mídia para mudar sua alimentação, seus gostos, seus hábitos e suas opiniões. Daí, compra o que não precisa, come o que não gosta ou não lhe faz bem, deixa de gostar ou não de alguém e etc. Por outro lado, essa mesma facilidade para se deixar convencer não ocorre quando se trata das coisas de Deus. Isso só mostra que o ser humano é vulnerável aos estímulos externos que recebe, mas quanto a ouvir o Espírito Santo, ele é, na maioria das vezes, teimoso e sisudo. A voz do Espírito de Deus não é alta, não é invasiva e não é violenta. Não viola o nosso livre-arbítrio. Ao contrário, ela é branda, firme e constante. Apesar disso, é fácil sufocar essa voz com as propostas do diabo, com as emoções, com os maus amigos, com as redes sociais e com os demais apelos deste mundo. Por isso, não há pecado mais terrível que ser resistente à voz do Espírito Santo. Afinal, a pessoa deixa de ouvir a voz do Criador para dar ouvidos a tudo o que afasta dele. Quem faz isso é incrédulo, mesmo que tenha anos de igreja ou ocupe um cargo eclesiástico. Além disso, se perde definitivamente porque rejeita essa voz que chama ao arrependimento. Não me assusta o Espírito Santo não conseguir convencer o mundo do seu pecado, mas me assusta sim ver que o Espírito Santo não tem conseguido convencer pastores, esposas de pastores, obreiros e pessoas tão conhecedoras do Evangelho que estão caminhando para a morte eterna por causa de sua desobediência aos mandamentos divinos. E o pior é que fazem isso achando que no final das contas a graça de Deus irá salvá-los. Isso é muito triste. Se você convive com pessoas assim, já tentou convencê-las da verdade, provavelmente não obteve sucesso e nunca obterá. Mas não fique chateada ou chateado com isso, porque esse papel não é seu, é do Espírito Santo. Se ela ou ele não tem ouvido o próprio Deus, dificilmente ouvirá você. E se por acaso você conseguiu fazer alguém mudar de opinião, pode ter certeza de que ele não se converteu de fato, porque foi convencido por um ser humano e não por Deus. E o primeiro que vier com um argumento melhor conseguirá convencê-lo do contrário novamente. Então não adianta. Por isso que é importante a gente entender que não adianta a gente tentar convencer alguém de nada, porque a gente não vai conseguir. Pode até conseguir por momentos, mas se tiver uma proposta melhor, acaba-se tudo. Então é importante que a gente entenda isso, que a gente entenda que tudo é a base de oração, jejum, propósito, e crer que aquela pessoa vai sim se voltar para Deus, aos poucos vai se abrindo os olhos, aos poucos aquela pessoa vai, mas é através do Espírito Santo e não de você, de uma mãe, de um pai, de um irmão. É isso que você precisa entender. Ninguém consegue convencer um ser humano que ele está pecando, que ele está errado, que aquele caminho vai levar à morte espiritual. O único é capaz de convencer e fazer aquela pessoa se voltar para Deus é o próprio Espírito Santo. Então, já sabendo disso, não adianta fazer uma guerra de argumentos, procurar mostrar na Bíblia, procurar mostrar experiências de outras pessoas que se deram mal em fazer algo que é pecaminoso. O caminho é apenas um.
Oração, jejum, propósito, luta, guerra espiritual. O restante só depende do Senhor Jesus. Que todos fiquem na paz, que essa palavra venha para que vocês entendam como é o trabalhar de Deus na vida de todos aqueles que vivem lá no pecado, que não se convence por nada, por ninguém. É porque não adianta ninguém falar, mesmo aquele que você achar que é mais próximo daquela pessoa, não conseguirá convencê-lo. Só o Espírito de Deus é que realmente convence o ser humano do pecado. Fiquem todos na paz. Deus abençoe.